favor, da terceira carta de João, lá no finalzinho, e a gente vai meditar, refletir, extrair lições da vida de um homem que nos inspira demais. Eu lendo aí, a gente fica apaixonado por ele, porque de fato é alguém que nos chama muito a atenção, não é? E falando de prosperidade, queridos, aliás, esse é um tema, né, muito recorrente, sempre vindo à nossa mente. Alguns pegaram esse tema isoladamente, trouxeram assim para os telhados da igreja, né, e supervalorizaram, né, a questão da prosperidade, mas dando uma ênfase quase que única na prosperidade financeira, né? E aí, como nós vivemos num país capitalista, todo mundo quer, né, tá bem financeiramente, dinheiro sobrando, e as pessoas fazem todo o sacrifício, tudo, e aí passa por cima até de princípios e valores mais importantes para prosperarem financeiramente. Mas, queridos, vamos ver aqui uma prosperidade tão abençoada, e ela é sadia demais, porque ela traz paz, né? E aí o João, né, presbítero, ele fala o seguinte: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo por causa da verdade. Amado, desejo que sejas bem-sucedido em todas as coisas, que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem. Pois alegrei-me muito quando os irmãos vieram em teu favor testemunharam de como andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, tu procedes com fidelidade em tudo que fazes para os irmãos, principalmente os que te são estranhos, os quais testemunharam do teu amor diante da igreja. Tu farás bem se os encaminhares na sua viagem de modo digno de Deus, pois foi por causa do nome que saíram sem aceitar nada dos gentios. Portanto, devemos acolher os que forem com eles, para que sejam cooperadores na verdade. Verso 9, ele continua dizendo: escrevi para Diótrefes, que agora se torna líder entre eles, mas não receberam. Por isso, eu vos visitei e trarei à memória as coisas que ele faz, proferindo palavras insensatas, maldosas contra nós. Como se isso não fosse o bastante, ele não recebe os irmãos, como também proíbe de fazê-los. Os que querem recebê-los ainda o exclui da igreja. Amado, não imites o mal, mas sim o bem. Quem fez o que é de Deus, quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não viu a Deus. Mas, quanto a Demétrio, todos dão testemunho dele, até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes que nosso testemunho é verdadeiro. Eu tinha muitas coisas para te dizer, mas não quero fazer isso com tinta e pena. Espero, porém, ver-te em breve e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os irmãos te cumprimentam. Cumprimenta os amigos daí um a um. Pai, fala conosco ainda mais. Nós já sentimos a tua presença de uma forma aqui, ó Deus, tão maravilhosa. Como é bom estarmos reunidos, ó Deus, reunidos em torno do teu nome. Reunidos, ó Deus, em torno da verdade, que é o Senhor. Podemos cantar louvores, podemos ofertar, honrar o teu nome, ó Pai, com tudo que temos de melhor, Senhor. E tudo isso é um privilégio grande que o Senhor nos dá. Fala conosco nessa noite, saiamos daqui, ó Deus, com uma lição a mais, um exemplo a mais, que a tua palavra nos inspire nessa noite. Em nome de Jesus, amém, amém. E amém. Queridos, a prosperidade da alma. Percebamos, queridos, como Gaio é alguém que a gente se apaixona. Por quê? Porque ele nos inspira demais. O exemplo que João traz, né, o valor que João destaca na vida de Gaio, é um crente especial. Queridos, ele começa a dizer no verso 2 assim: olha, Gaio, tu és alguém muito especial.
a excelência de uma notalidade, uma vida notável, de alguém que vive dando um exemplo. Agora, queridos, percebam que a comparação que ele faz no verso 2, ele diz, ele destaca o fato de que a alma de Gaio estava bem. E ele diz assim, que vá bem a tua saúde, o teu físico, assim como a tua alma vai bem. Querido, você percebe que hoje em dia nós temos dedicado um tempo, mas não é pouco, é muito tempo, é recursos para cuidar do corpo. E há uma preocupação, que diga as academias, né? Salões, tem salão de beleza em cada quarteirão da cidade, nada contra e nada errado nisso, em se cuidar do físico. Mas o que chama a atenção aqui, queridos, é que João, ele destaca, ele traz o valor da saúde da alma. E ele diz assim, que o teu corpo vá bem, assim como vai bem a tua alma. Queridos, a gente tem recebido notícias, basta ver na imprensa, quase que diariamente, é um caso ou outro de suicídio. Pessoas que atentam contra a própria vida, pessoas que buscam numa aparência, que buscam num status, que buscam olhar no espelho e achar alguma beleza para ter uma motivação para viver. Mas quando olham para dentro de si, percebem o quê? Uma alma doente. Querido, todas as coisas que nós consideramos importantes, nós desejamos ver nessas coisas a prosperidade. Nós queremos que os nossos filhos cresçam de forma saudável. Nós queremos ver os negócios, o empreendimento, o investimento, o trabalho, a empresa crescendo de forma saudável. Tudo isso é bênção. O problema, queridos, é que nós, muitas vezes, irmãos, muitas vezes, não pouco, nós nos ocupamos demasiadamente para que as coisas prosperem. Nós nos dedicamos demais para ver que, sabe, os nossos investimentos, eles prosperem. Queremos prosperar e devemos buscar a prosperidade, sabe, intelectual. E aí faz um curso universitário, daqui a pouco vem um mestrado, vem um doutorado, amém também por isso. Mas percebamos, queridos, quanto de nós e quanto do nosso tempo nós investimos na prosperidade material. A sociedade gira em torno do valor material. E a igreja vai também nessa onda. E muitas vezes, queridos, nós somos procurados diariamente. Pastor, ore por mim. Uma promoção no trabalho, é um curso a mais, é um diploma a mais, é um certificado a mais, é um anel a mais no dedo. É uma conquista a mais. Queridos, tudo isso é bênção. A grande questão, irmãos, é quando nós ignoramos a necessidade de que a nossa alma também prospere. A nossa alma precisa, ela precisa prosperar. Nós precisamos prosperar espiritualmente, é uma necessidade. Sob pena, querido, sabe de quê? De nós conseguirmos muitas coisas na vida. E se alguém pergunta, você diz, olha, eu fiz esse curso, depois fiz mais esse, eu abri aquela empresa, depois abri uma filial, olha, eu fiz muitas viagens, eu fiz muitas coisas, mas como é que você está? Você está feliz? Você está feliz? Você é alguém feliz? As pessoas que convivem com você podem olhar para você assim, está aí uma pessoa feliz? Às vezes, irmãos, a gente vai, não sei se você tem um costume, o Ricardo falou aí de chácara, né? Desse clima de fazenda. A gente olha para aquele pessoalzinho ali do interior, né? Aquela casinha ali simples, você diz assim, que vida parada, monótona, né? Não tem graça, nada acontece, as coisas estão paradas ali. Mas, irmão, se você for lá, conhecer aquela pessoa, conversar de perto, você vai perceber uma alegria, você vai perceber, sabe, irmãos, assim, uma felicidade, uma paz interior. Não é verdade, irmão? É verdade. Irmãos, a gente vive numa selva de pedras. A gente vive, irmãos, é por isso que sua mãe não quer vir para cá, Ricardo. É por isso. A gente vive cercado, irmãos. É o crescimento, a grande questão que nós temos percebido, sabe, notícias e mais notícias de pessoas que têm tudo que elas mais buscaram. Elas têm as coisas que elas mais almejaram. Tem o dinheiro, tem um carro na garagem, tem uma casa, a piscina ali, a praia aqui bem pertinho. Irmãos, não faltam as coisas que nós mais buscamos, mas por que não tem essa tal felicidade? Por quê? Porque a vida do homem não consiste,
naquilo que a gente bebe, naquilo que a gente come. E o interessante, irmãos, é que a saúde da nossa alma é fundamental. É fundamental. Sem uma alma feliz, aí João, isso me... Sabe, irmãos, eu lendo esse texto, sinceramente, eu fiquei muito admirado. Gaio é alguém que a gente deve buscar, sabe, assim, se inspirar nele. O que tinha Gaio, né, que atraiu esse olhar de João, né, do seu pai na fé, e para ele receber esse elogio? Olha que vá bem o teu corpo, o teu físico, assim como vai bem a tua alma. Porque a essência de Gaio era uma essência pura. Era uma essência pura que inspirava. Muitos crentes queridos, como servo de Deus, enquanto servo de Deus, nós podemos afirmar, quantos nós conhecemos, aos quais nós podemos afirmar que estão saudáveis espiritualmente, que têm uma alma saudável. Quantos? Às vezes, irmãos, dentro do nosso convívio. Sabe por quê? Porque a gente costuma ignorar essas coisas. Sentimento, ressentimento, sabe aquela raiva, aquela decepção, aquela tristeza, aquele desapontamento. Sabe o que a gente faz? Deixa para lá, mas deixa para lá, vai para algum lugar. Esse lá existe, esse lá, né? Deixa para lá, lá existe, tem um nome, lá. Mas um dia você vai lá, né? E quando você menos espera, há um caos lá. Não é verdade? E aí, queridos, a grande questão é como tratar esse lar, esse lugar. Aquele quartinho do despejo, quem tem uma casa tem aquele quartinho da bagunça que você, né? Você não leva uma visita lá de jeito nenhum. Se alguém pede uma ferramenta emprestada, diz, espera aqui. Espera aqui que eu vou ali, volto já. Aí você diz assim na sua mente, eu vou lá, né? Eu vou lá, naquele lugar onde eu guardo algumas coisas. Tem apartamento? Também tem alguns, né? Mas o grande segredo, queridos, o exemplo de Gaio, ele nos fornece algumas pistas que nós precisamos nos inspirar. E precisamos também termos coragem de entrar nesse lugar, nesse lar, que já colocamos tantas coisas, que não foram resolvidas, que não foram consertadas. E nós vamos como que dizendo, vivendo pela fé, fazendo barulho, ou dizendo amém, ou glorificando a Deus, vivendo profeticamente. Tudo isso é bênção, porque nos projeta para o futuro, e nós vivemos pela fé, e não por vistas, não é verdade? Mas nós precisamos tratar essas situações para que sejamos verdadeiramente saudáveis, a ponto que ninguém venha tocar ou olhar com cara feia para a gente já responda asperamente, porque quando a gente está magoado é assim. Se alguém olhar 2 vezes, firmemente, ele diz, o que foi que houve? Não, nada, só estava olhando. Não deve olhar. A primeira referência que nós podemos extrair da vida de Gaio é uma das evidências de que temos como servo de Deus uma alma saudável é o crescimento na verdade. O crescimento na verdade. Queridos, crescer na verdade significa a cada dia nós saímos e fugimos mesmo, sair, deixar de lado, abandonar. Não é deixar para lá de jeito nenhum, é tirar da mente, é extrair todo tipo de comportamento contrário à verdade. Todo tipo de comportamento contrário à verdade. Tudo aquilo que concorre contra a verdade. E o que é a verdade? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Queridos, olha só, nós precisamos... A palavra de Deus diz que nós que deve habitar em nós a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Deus. Primeiro segredo, quer andar na verdade? Quer viver a verdade? Lidar com a verdade? Deixe habitar em você a palavra de Deus. Mas não é só para conhecimento não, queridos. Não é só para conhecimento, é para uma prática. Tiago nos chama atenção para isso. Ele diz, não sejais apenas o quê? Ouvintes, mas... praticantes. Queridos, é um desafio meu e seu, nosso, diário, constante, é de sermos praticantes da verdade, para não sermos incoerentes com a nossa fala. E, aliás, há uma acusação contra a igreja, de que a igreja fala uma coisa e vive outra.
Nós sabemos que o inimigo está aí levantando mesmo, né? Se levanta contra a igreja o tempo todo. Levanta falso testemunho contra a igreja. O inimigo, ele quer mesmo ver a igreja, né? Ele tenta contra, mas ele já sabe que está perdido, né? Agora aqui, sabe de uma coisa? Falando aqui só para nós como igreja, nós precisamos lidar com algumas verdades. Nós precisamos lidar com algumas verdades. Semana passada foi interessante, em casa, Suzy, né, com a dona de cá, cuidando e tal, estabeleceu aquelas regras, né? Arthur, Mariana, cada um com a sua tarefa. Ó, ninguém deixa a coisa ali, né? Aquela coisa ali que precisa ter, né? A ordem na casa, né? A ordem na casa. Aí eu estava lá, quando eu olho assim, vejo o sapato de Arthur e largado na sala, a meia lá. Aí eu já vou me virando para dizer, Arthur, olha as regras, né? Quando eu olho mais um pouquinho, está lá a minha sandália. Irmão, eu disse, Jesus, tem misericórdia. Deixa eu pegar logo a minha sandália. Irmão, sabe o que é isso? Olha só, pequenas coisas. Mas o interessante é que se nós não vigiarmos, nem eu podia, não vou chamar a atenção de Arthur, porque eu estou errado também, então fica tudo calado. É um problema. Então a gente vai se calar e muito. Não é verdade? Nós vamos ficar calados muitas vezes. Porque muitas vezes, antes de falar, a gente vai perceber que tem alguma coisa errada conosco. Né? É aquela mãe que foi procurar um conselho do líder espiritual, do pastor, e quando chegou lá, olha, eu quero que o senhor dê conselho ao meu filho, para ele não comer açúcar, ele come açúcar demais, e não sei o quê. E aí eu disse, olha, volta daqui 8 dias. Mas daqui 8 dias? A mãe ficou no pânico, para poder dizer para o meu filho não comer açúcar. 8 dias volta lá, pergunta para o pai, por que que... Aí ele foi, chamou o filho, deu conselho para o filho, ele orientou, não coma isso, faça assim, papapá, tem um controle. Depois a mãe inquieta foi perguntar por quê. Isso é porque eu comia muito açúcar. Irmãos queridos, nós precisamos olhar para nós, lidar com algumas verdades que nos cercam e que fazem parte do nosso dia a dia. Tratar com elas, mas com muita tranquilidade. Até porque, irmãos, nós não somos uma obra pronta. Não somos. Eu não sou. Eu não vou chegar aqui, né? Nós não vamos chegar. Aliás, nossos encontros são encontros de crescimento, irmãos. Os nossos encontros são encontros de... A gente sai assim, Deus, sabe? Ninguém quer perder uma quinta-feira, né? Principalmente quando é aqui, que tem aquele bolo assim. Tem é uma maravilha. Entendeu? Aí o que acontece? Nós precisamos olhar para nós, enxergar a nossa alma, mais do que o nosso cabelo, mais do que a nossa roupa, mais do que os nossos músculos, mais do que a nossa aparência. Nós precisamos nos ver. Nós precisamos nos ver. Porque se eu não me enxergar, queridos, quem é que vai me enxergar? Nós investimos tempo demais com aquilo que chama a atenção. Mas devemos também dedicar tempo a mais com aquilo que prende a atenção. Aquilo que chama a atenção está ligado com a aparência, com o carisma. Mas aquilo que prende a atenção é o caráter, é a vida, é a saúde, é a alegria. O nosso grupo tem essa marca. Porque nós vamos crescendo e quanto mais a gente vai conhecendo um ao outro, mais a gente vai criando uma liga, né? Sabe assim, aquele relacionamento saudável. Por conta, irmãos, desse tratamento, irmãos, desse tratar de Deus, desse agir de Deus. Por isso que a igreja, irmãos, unida, ela cada vez mais unida, mais junta, mais fortalecida, mais vai crescendo, vai ganhando, entrando na graça, caindo na graça do povo. Por quê? Porque é a verdade. Nós louvamos a Deus, queridos, porque Gaio, um homem cuja alma ia bem, era alguém que andava na verdade, e esse era o segredo. Não era porque ele era filho de alguém importante, herdou uma fortuna, não era. Porque Gaio era um homem estudado, intelectual, não era. Porque Gaio era alguém assim, que enviado do céu, não era. Homem de carne e osso, igual eu e você, sujeito às mesmas tentações que todos. Mas Gaio simplesmente era alguém que amava a verdade.
Ele era comprometido com a verdade. Comprometido com a verdade. Você sabe que o diabo coloca na cabeça das pessoas que essa coisa assim, até a mentira eles já converteram, né? A mentira santa, né? Ah, não, uma mentirinha santa. Não é? Essas coisas, às vezes, na brincadeira. Ah, meu. Uma outra evidência de que temos, como servo de Deus, uma alma saudável, é a fidelidade. Gaio era alguém fiel. Queridos, isso é uma marca extremamente importante para a nossa saúde. Muito importante, fundamental, essencial para a nossa paz. Você quer saber? Quando a gente faz uma coisa que não foi legal, e aqui nós fazemos, não vamos dizer aqui que ninguém erra, ninguém falha. Todos nós. Sei lá, de repente foi no trânsito, você deu um trancão lá em alguém, não deu nem para pedir perdão, que ele, né, quis dizer outras coisas, você foi embora para não ouvir. Alguma forma. E aí você chega em casa com aquilo na cabeça, né, pensando, poxa, eu não tratei aquele irmão com amor como ele precisava. Poxa, eu não fui tão paciente com aquela irmã que ela, poxa, não fui legal, não agi bem. Irmãos, isso acontece conosco. E aí você vai dormir, está ali, bota a cabeça no travesseiro. Poxa, não está legal, não está bem. Você não representou bem ali Jesus. Ali, olha só, aquele adesivo no carro foi triste, né? Vamos dizer hoje, foi triste. Olhar depois que você passou, está lá, né? Jesus, né? Mas nós temos um desafio, que é de sermos fiéis ao Senhor, fiéis à verdade, fiéis à palavra, fiéis à igreja do Senhor, fiéis, queridos, no casamento, no matrimônio, fiéis para com os nossos filhos, é herança do Senhor, nós recebemos uma herança, e devemos cuidar bem dessa herança, queridos, cuidar muito bem. Aliás, pastor Ricardo, tem uma irmã na nossa igreja, né, sua irmã Lucimar, que aí muitos irmãos entraram, viu, acreditaram, e estão aí, já com 4, 5 filhos. Sabe o que ela diz? Cada filho é melhora de vida. Olha só, amém, queridos? É bênção de Deus, ela diz mesmo, de verdade, olha, cada filho é uma melhora de vida. Diga, irmã, pelo amor de Deus, cuidado com essa palavra. Mas ela diz, é verdade, pastor, toda vez. Toda vez que ela tinha um filho, ela disse assim, Deus abençoava financeiramente, né? E aliás, no governo não tem uma regra que, né, que tem um negócio aí, um direito que ganha também, né, que é um abono, não sei o que é, alguma coisa ligada a filho. Cada filho que você tem, você recebe, né? Mas, queridos, olha só, o importante para a gente pensar aqui, fundamental, a fidelidade, ela exige de nós uma atitude, é pagar o preço pela fidelidade, pagar o preço. Não, pastor, eu sou fiel, quero ser fiel, é verdade, amém, isso é o que nós estamos dizendo, e Deus vai nos provar na prática, porque as lições que Deus nos ensina, Ele não ensina aqui somente, aqui tem uma pessoa pregando pelo poder e pela graça do Senhor, amém, queridos? Mas a verdadeira lição que o Senhor nos dá é lá fora, é lá onde o Senhor nos ensina as lições práticas, né? Do dia a dia. Aquela lição do barquinho, quando estava ali a tempestade, o vendaval, não é verdade? O Senhor não nos ensinou num discurso, num sermão, não. Ele deu uma aula prática ali. Então, queridos, Deus nos dá lições práticas diariamente sobre fidelidade. Quer ver todo? A gente está vendo uma situação, nosso país está de cabeça para baixo, né? Está sendo revirado, e aí é muita gente falando tal e tal, aquela coisa, corrupção, queridos, mas nós precisamos pensar sobre isso. Como nós estamos lidando com esse valor da fidelidade. Tantos líderes que não estão sendo fiéis às promessas que fizeram, é verdade. Eles falharam, erraram feio, pisaram na bola, sabe, saíram do foco. Mas e nós como igreja? E nós como igreja? E o nosso papel como igreja? A esperança do mundo, a igreja. E nós como estamos? Como nós precisamos, queridos, refletir. Eu quero compartilhar com você, primeiro, você representa bem Jesus? Eu tenho me feito essa pergunta, irmãos. Eu preciso saber.
Eu preciso olhar para dentro de mim, Mazinho, e perceber se eu estou sendo fiel, não ao que eu quero, não aos meus planos, não à minha vontade, não aos meus sacrifícios, mas fiel, queridos, àquilo que o Senhor me chamou, me confiou a fazer. Eu preciso avaliar isso com toda sinceridade, com toda tranquilidade, reconhecendo as falhas, reconhecendo que eu preciso crescer. E sabe, Deus tem nos levado ao crescimento, queridos. Deus tem nos levado, Deus tem nos abençoado, Deus tem nos conduzido, Deus tem nos chamado para uma nova geração, para um novo tempo, novos desafios. Esse é o chamado do Senhor para conosco. Mas nós temos amado como Ele nos ama. Nós temos amado as pessoas assim como Ele tem nos amado. Precisamos amar, queridos. Não com o nosso amor muitas vezes a gente ama por quê, né? Já pensou? A gente ama fulano. Por que você ama fulano? Eu amo por quê? Eu amo porque fulano é tão legal, é tão gentil comigo. Fulano é tão doce, fulano é tão meigo. Fulano é tão legal, tão gentil. E aí nesse porquê, a gente vai justificando o nosso amor. Mas quando a gente não encontra um motivo para amar, quando a gente olha, se aproxima e não encontra uma razão, um porquê daqueles que nós gostamos, daqueles porquês que nós valorizamos, da simpatia, do carisma, da amizade, tanta coisa boa que a gente admira, e quando a gente não encontra. E os fariseus, lá em Mateus 22, 34, diz: e os fariseus, ouvindo o que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei, interrogou Jesus, dizendo, para experimentá-lo: mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento e entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é o quê? Amarás o teu próximo como? Desses dois mandamentos depende o quê, irmãos? Toda a lei e os profetas. Queridos, amar a Deus com totalidade do seu ser, amar o próximo como se ele fosse você, esse é o nosso grande desafio. Amar a Deus com a totalidade do nosso ser. Alguém já disse que o amor ele tem maiores e menores proporções. Ele só é todo quando Deus é tudo. Quando Deus é tudo para mim, que nós cantamos assim, os nossos louvores, nós declaramos isso. Tu és tudo para mim. A gente diz tanta coisa no louvor, não é verdade? A gente declara, irmãos, assim, olha, acho que Deus olha assim, mas que povo para cantar bem, não é verdade? Olha que maravilha, né? Mas, queridos, olha só, nós temos a oportunidade, irmãos, diária, eu, você, nós, de demonstrarmos esse amor na prática. E amor é uma coisa tão gostosa, queridos, tão gostosa, que enquanto mais a gente ama, mais a gente recebe. Porque a Bíblia diz lá em Romanos que Deus o que derrama do seu amor em nossos corações. Derrama. Então, assim, a gente não deve ter medo de amar, não é verdade? Nunca deve ter medo de amar, porque quanto mais a gente ama, mais o amor de Deus vem sobre nós. Porque nos tornamos um canal do amor de Deus. Amém, queridos? Igreja é exatamente isso. É um canal do amor. Me diga, qual a instituição hoje, irmãos, que se importa tanto com quem está lá fora perdido na sarjeta? Me diga, quem é? Me diga se alguma escola, alguma federal, alguma universidade, alguma escola particular vai em busca. Não vai não, irmão. É a igreja, irmão. Por isso que a igreja, é Bill Hybels que tem essa frase, né? É a esperança do mundo. Por isso que nós, como igreja, irmãos, nos importamos. Fiquei maravilhado com o testemunho. Porque é uma igreja que se importa com os que estão lá fora. A igreja não é um barco de delícias, né? De prazeres. Mas é um salva-vidas. É um bote salva-vidas no meio dessa tempestade toda que está o mundo aí. Essa igreja, irmãos queridos, eu não só ouvi falar a respeito do que Deus tem feito aqui, através do Ricardo. Não somente. Tem uma irmã na nossa igreja que diz: pastor, eu fui lá, um culto, um encontro com Deus. A neta dela fez um encontro, irmãos, aqui. E assim, sabe, foi uma bênção grande, ela dando o testemunho que Deus fez. É um resgate, sabe, irmãos? É um chamar, é um abraço.
A gente sabe, irmãos, a gente sabe disso. Irmãos, não há outra instituição na face da terra que se importe tanto. Daí o Congresso dos Jovens Inconformados. Inconformados, por quê? Porque não dá para se conformar com o que está aí. E nós precisamos, irmãos, e devemos sempre amar, amar como Jesus nos amou, como Ele tem nos amado, perdoar como Ele tem nos perdoado. Eu fico vendo, irmãos, assim, uma das marcas profundas de Gaio. Alguém, para ter uma alma saudável, queridos, ele precisa saber liberar perdão. Não é possível, irmão, ser saudável sem aprender a perdoar. Não é possível. E às vezes a gente fica, sabe, às vezes, ali, não, mas fulano não merece. Mas perdão não é mérito. Perdão é obediência. E quem primeiro ganha com o perdão é quem perdoa. Quem perdoa, você perdoa, irmão, alguém te magoou, alguém te traiu, alguém mentiu, alguém te enganou, alguém, sabe, fez coisa horrível com você, mas em nome de Jesus, perdoe, não carregue esse fardo, não leve com você isso, porque quem está sofrendo é você, a tua alma não vai bem, por isso. E às vezes a gente fica, sabe, achando que está castigando o outro, porque não perdoou, não está castigando o outro, não. Somos nós que sofremos quando não perdoamos. Nós. Passei um tempo assim, queridos. Lá no começo do ministério, foi muito difícil, passei um tempo difícil. Mas teve um tempo, houve um momento, nós estávamos ali orando, nesse momento de oração com as irmãs de oração na igreja. E Deus liberou, irmão, sobre minha vida um bálsamo de perdão. Irmãos, e foi um derramar tão maravilhoso. E eu chorava, e nem sabia porquê. E o povo ficava, o que é que houve? E está tudo bem. E pastor, eu está bem, eu estava tão bem, irmãos. Mas chorava, porque ali estava saindo tudo. Mas sabe que isso começou, irmãos, com uma palavra profética de uma irmã. Essa mesma irmã que disse que cada filho é uma melhor de vida. Terminava o culto, essa irmã chegava perto de mim, todo domingo, irmão, olha que coisa impressionante. Ai, pastor, eu lhe admiro tanto, porque o senhor não guarda rancor. Ó mesmo? Ah, meu Deus, aquilo doía. Eu digo, oh, Jesus. E o meu coração, só Deus sabia como estava. Por causa de um, por causa de outro. Ai, porque eu fiquei sabendo disso, fiquei ouvindo aquilo. E aí vinha aquela coisa no coração. E eu guardava. E aí terminava o culto, lá vinha a irmã. Oh, pastor, olha, eu oro tanto pelo Senhor, toda semana estou orando, todo dia eu oro pelo Senhor, olha na minha casa, olha, pastor, mas eu lhe admiro demais, pastor, o Senhor não guarda rancor. Isso, minha irmã, parece que o Senhor está lendo a minha alma. Como é que o Senhor viu isso aonde, pelo amor de Deus? Está mexendo com coisa pesada, mexendo com o que está quieto. Mas eu estava, irmãos, mal. Se o João dissesse, Mazinho, que vá bem o teu corpo, como vai a tua alma, eu estava frito, eu estava em maus lençóis. Mas houve um dia em que o Senhor, por graça e misericórdia, Ele tocou na minha alma e me ajudou a liberar perdão. E desde então, irmãos, eu fiquei com vontade de ver aquele povo todo que eu não via mais, sabe, aquela vontade mesmo de encontrar. Sabe, e chega, e Deus me fez falar com todos, irmãos, com todos. Eu falo todos, parece até uma multidão, né? Misericórdia, mas tinha lá uma meia dúzia, né? Entendeu? E hoje, graças a Deus, aquela famosa que se chama assim, minha lista negra, não tem, irmão, não tem. Listinha toda branquinha, em nome de Jesus, glória a Deus. Amém, queridos? Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força, irmãos, não é? Aí por isso que eu disse que a gente é meio engraçadinho assim, né? Mas é porque a gente está feliz mesmo com o Senhor. Amém, querido? Não existe nada melhor do que andarmos em paz. Eu não sei se você já provou o cálice do perdão, mas no dia que você provar, você vai ver como ele é gostoso. Como ele é gostoso. Aí a tua alma vai bem e o teu corpo também. Porque muitas doenças físicas, elas vêm da alma, da doença da alma. Muitas delas. Você vai no médico, o médico não consegue diagnosticar. Você vai fazer um exame, não tem nada, você não tem nada. Como não tem nada? Eu estou sentindo a dor. Pois é. Aí diz, a dor não é física. Ela tem outra origem. Então, que vá bem o seu corpo.
como vai bem a sua alma. Mas antes, trate primeiro a sua alma em nome de Jesus, né? Para que seja tudo saudável para a glória dele. Segundo, queridos, também nós devemos pensar na nossa prioridade. Eu entendo que Gaio, irmãos, era um homem que ele priorizava aquilo que era mais importante. Priorizava. Irmãos, se nós não priorizarmos hoje, fizermos uma lista das coisas mais importantes, se perde. A gente se perde, porque vai aparecendo o que fazer, não é verdade? Aparece uma coisa e outra, e lá vai. E você se perde, você menos espera, você não fez o que tinha que fazer. Você já foi no supermercado comprar alguma coisa e esqueceu exatamente aquela coisa? Já aconteceu comigo. Lá vou eu comprar um creme dental. Depois eu volto com 2 sacolas. Cadê o creme dental? Ih, esqueci. Porque você vai vendo as coisas. Vai aparecendo a urgência, né? Urgência para aqui, a pressa para aqui, a novidade, a televisão, a última da Lava Jato, o último texto, sei lá o quê, vai chamando a nossa atenção. Tem uma frase assim: faça da coisa mais importante a coisa mais importante. Ponto. Faça da coisa mais importante a coisa mais importante. E aí a gente vai eliminando, sabe, aquilo que atrapalha, aquilo que vai tirando de letra, aquilo que vai nos tirando do foco. A nossa célula, por exemplo, né? Essa visão maravilhosa que Deus nos deu de célula, é uma bênção. Mas se a gente não tiver cuidado, vai para a célula por causa do lanche. Olha só, né? Vai por causa do lanche. Aí diz assim: a célula foi legal? Foi mais ou menos. Por causa do lanche. Agora, vamos tirar o lanche? Não, claro que não. Quem é doido de tirar o lanche da célula? Ninguém, não é verdade? Mas a gente sabe, queridos, não é o lanche. Não é? É a presença do Senhor. Não é? É a presença dEle. Né? Aí você diz assim: a comunhão é importante. Amém, que a comunhão é importante. O estar junto, conhecer pessoas, abraçar gente, conhecer gente nova. A gente sente falta, nós temos a célula, a gente sabe o que é isso, esse gostinho, né? Essa coisa boa de estar junto de pessoas, perto de pessoas. Queridos, igreja tem tudo a ver com gente. Acho que, não sei, foi um pastor que falou: igreja, o nosso produto, no bom sentido aqui, me entenda, é gente. Gente é o alvo, gente é o objeto, gente é assim, a razão de ser. Então nós precisamos olhar para as pessoas com muita graça, com muito amor, e olhar para aquilo que Deus tem nos dado, irmão, como obra dEle, como projeto dEle, assim, com muita alegria. Agora, sabe uma coisa, queridos? Às vezes nós estamos tão envolvidos com as coisas do mundo, com as coisas daqui da terra, com as coisas materiais, que parece que perdemos a utilidade no céu. Esse é o grande perigo de nós nos envolvermos tanto e pensarmos tanto no aqui e agora, sem estar ligado no céu e perder de Deus a revelação. Você vê aí o testemunho do casal, o que aconteceu ali? Poder de Deus, revelação de Deus, inspiração de Deus. Agora imagine que ela não tivesse acreditado, não tivesse recebido. Ela teve coragem, veio dizer o quê? Não vou levantar não, né? Eu não estou vendo, né? Eu não estou vendo, mas, querido, nós não fomos chamados para crer depois que ver, não. Nós fomos chamados para crer, para exercer fé, em nome de Jesus. Eu não estou vendo, mas eu creio, o Senhor fará. E nisso é glorificado o Pai que está nos céus. Jesus é glorificado, queridos, não quando Ele faz, porque quando Ele faz, nós nos alegramos. Vamos dar testemunhos, é verdade, mas a glória dEle, do nome dEle, vem sobre a igreja, quando nós não estamos vendo, mas cremos que Ele fará. Quem crê, crê em algo, e nós cremos nas promessas do Senhor. Cremos nas promessas do Senhor, porque Ele é fiel às suas promessas. Nós precisamos pensar com dedicação, queridos, naquilo que Deus tem feito. Eu imagino que Gaio, assim, na dedicação dele, como o João falou, ele não só tinha um cuidado com os amigos, com os próximos, mas com os desconhecidos também. Sabe aquele que você olha assim e diz assim: eu nem sei quem é essa pessoa, mas uma coisa eu sei, ela é uma pessoa, ela tem uma alma, ela é gente, e ela é importante para Deus. E se ela é importante para Deus, é importante para mim também. Sabe que alguém tem aquela frase assim: amigo do meu amigo é meu amigo também? Então, se aquela pessoa é importante para Deus, ela é importante para mim também. A nossa igreja tem uma frase assim: valorizando relacionamentos, né? Valorizamos relacionamentos, que é o que nós também valorizamos por conta da própria visão em si, né? E estamos sempre juntos. Mas uma coisa nós chamamos sempre a atenção, que é uma tendência, às vezes natural,
das pessoas procurarem um relacionamento de afinidade. É muito comum isso, né? Um relacionamento de afinidade. Tipo, eu gosto de Lineker porque eu fico com a cara dele. Ele é um cara legal, ponto. Aí termina o culto, eu estou conversando com Lineker. Antes do culto, estou conversando com Lineker. Depois do culto, o tempo todo, fim de semana, porque Lineker é meu amigo. E aí a gente fica nesse relacionamento aí de afinidade. Eu não vou falar nada da vida pessoal dele, porque quem sou eu para falar nada dele? Está errado, mas eu vou deixar porque eu gosto dele assim mesmo como ele é. E nisso, queridos, o relacionamento passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, e não tem nada, não tem fruto nenhum, é um relacionamento de afinidade, simplesmente. Mas quando tem um relacionamento, irmãos, intencional, é diferente. Eu estou na vida do outro para abençoar. Então, seja quem for, rico, pobre, gordo, magro, anônimo, famoso, seja quem for, é gente. E como tal, eu vou investir na vida dele. O Senhor mandou fazer o quê? Discípulos, não é verdade? Nossa missão é fazer discípulos. Nosso trabalho é fazer discípulo. Eu posso fazer tudo, mas primeiro eu estou focando nisso, fazer discípulo. Esse é o nosso objetivo. Imagina você ir numa padaria e não tem pão. Aí tem shampoo, né? Tem lá Bombril, tem lá detergente, tem lá pano de chão, tem lá tanta coisa. Eu quero pão. Tem pão? Não tem pão. Como é que pode? Então a igreja do Senhor tem que ter discípulos, amém, queridos? E aqui está cheio de discípulos do Senhor, amém, queridos? Um exército, irmão, um exército que sai por aquela porta ali como missionários do Senhor, para ganhar mais um, para atrair mais um, para chamar mais um. Esse é o nosso foco. Pastor, eu encontrei um ali que estava na sarjeta, o cara estava ali perdido, amém, faz discípulo. Esse aqui tem jeito sim, não é ele, irmãos, é o poder de Deus que transforma. Irmãos queridos, nós todos temos uma história com Deus. E um dia alguém olhou para nós e acreditou. E acreditou. Talvez não tenha acreditado olhando para mim, mas olhando para Jesus. Senhor, olhando para Mazinho, talvez eu não me encha de esperança. Mas uma coisa eu sei, olhando para Ti, Senhor, que és o Deus Todo-Poderoso, eu creio que o Senhor fará. Nós precisamos saber, queridos, já finalizando, qual é a nossa motivação em fazer o que estamos fazendo. A nossa motivação. A razão pela qual nós nos esforçamos para fazer aquilo que temos feito. Qual o motivo? O que motivava Jesus? O que impulsionava Jesus rumo à cruz? Ele sabia que a cruz o aguardava. Ele veio sabendo que a cruz estava diante dele. Gaio vivia num tempo difícil também, porque tinha um tal de Diótrefes, que João já, aponta ele como sendo alguém que queria mandar na igreja. Ele se colocava como um líder, embora ninguém o reconhecesse, mas ele se colocava como um líder, tomando decisões ali. Mas Gaio era alguém que inspirava. E eu imagino como é difícil, muitas vezes, você lutar dentro da igreja. Você tem uma visão, você tem um norte, você tem uma direção de Deus, você tem uma alma boa, você tem uma alma saudável, você tem uma igreja saudável, mas Deus muitas vezes, queridos, manda, envia, levanta, permite alguém que prova a nossa fé o tempo todo. Devemos lembrar, queridos, que Deus sempre manda, sempre permite. Deus manda anjos, é verdade. Olha só, a gente olha aqui, a gente vê esses anjos que estavam aqui, são anjos mesmo. O Jonas teve que sair mais cedo, por uma urgência em família, por isso que ele teve que sair. Mas todos aqui, todos, né, são pessoas que nos alegram, né? É o bálsamo de Deus, né, Ricardo? Sabe aquela coisa, aqueles anjos preciosos, que Deus manda mesmo para dizer assim, olha, eu estou com você, né? Estou com você, olha só, está aqui as pessoas que vão fazer com você, vão fazer a obra com você, mas muitas vezes nós temos também, bem muito perto da gente, né, aqueles que, não está, você diz, é por aqui, eles dizem, não, mas tem Nínive ali, tem Tarsis, entende? Então está sempre puxando para o outro lado, alguém sempre com um pensamento, que diz, às vezes diferente, um oposto, aquela coisa assim, é como se assim, eu quero mostrar algo diferente, eu quero fazer, eu não quero obedecer, uma dificuldade, talvez a alma não esteja saudável, não sei, mas sabe uma coisa também, queridos, que em meio a tudo isso, a gente pode tirar lições preciosas. Às vezes, queridos, quem mais nos ensina, quem mais nos faz crescer, não são aquelas pessoas, aqueles anjos que estão ali. Às vezes é exatamente aquele diferente, onde você vai exercer mais graça,
mas domínio próprio. Você vai orar mais, você vai se quebrantar mais, você vai buscar mais a Deus, você vai, sabe, dizer: Deus, me ajude, socorro, sabe, assim como os discípulos fizeram. O barco estava lá sofrendo um vendaval terrível, aí eles chegam para o Senhor e dizem assim: Senhor, não te importas que morramos? Eles buscam, por quê? Por causa do vendaval. Eu imagino, né, Ricardo, que antes eles estavam ali tentando de todo jeito tirar aquela água do barco, né? Tirar a água do barquinho de todo jeito. Às vezes, como nós fazemos, surge um problema, a gente fica lutando, tentando resolver. Quando a gente vê que não consegue, a gente diz: Senhor, misericórdia. Às vezes é assim, a gente deixa Jesus para o final. Mas às vezes essas dificuldades, queridos, elas vêm sobre nós para nos fazer crescer. Às vezes essas dificuldades, elas estão dentro de nós. As motivações erradas. Ninguém viu o meu trabalho, ninguém reconhece o que eu faço, não tem um elogio. E essas dificuldades, elas vão assim como que trazendo, sabe, uma certa tristeza, sabe, um certo desapontamento. E se as pessoas criticarem o que eu estou fazendo? E se o que eu estou fazendo não está legal, não for aprovado, não for aceito? E se ainda que temporariamente faltar na igreja um tipo de coisa que eu gosto? Certa vez uma pessoa chegou e falou assim: eu vou ficar aqui porque eu gosto do ministério infantil, eu gosto do trabalho com crianças. Eu disse: sim, meu irmão, a grande questão é, Jesus vai gostar do que você vai fazer aqui? Porque às vezes, queridos, a gente procura igreja como se fosse buscar, sei lá, um produto, né? Um produto. Estou aqui por causa de um produto. Eu tenho aqui por causa disso, eu tenho aqui por causa daquilo outro. A grande questão, nós precisamos pensar: Senhor, Tu estás recebendo e aceitando o que eu estou te fazendo? O que eu estou te entregando? A minha adoração, o meu louvor, minha entrega, meu dízimo, minha vida. Como nós precisamos avaliar essas coisas, queridos? Como vai a sua alma? Tem prosperado? A sua alma vai bem? A saúde da sua alma, ela é notada por outros? João notou a alma de Gaio. João olhava para Gaio e elogiava. Olham para nós, queridos. Paulo diz que nós somos como cartas abertas, lida por todos. Lida por todos. É assim que nós somos. Sabia que os nossos vizinhos, eles observam até a roupa que a gente usa? Eles observam a maneira como a gente anda. Nós somos observados, somos vistos. Jesus disse que nós somos o quê? Sal e luz do mundo. Tem pessoas, queridos, às vezes olhando para nós, querendo conversar conosco, querendo saber um pouco mais qual o segredo dessa felicidade. Qual o segredo? Mas às vezes a correria do tempo, da vida, não permite. Mas se nós dermos mais lugar, queridos, para ouvir as pessoas, se nós dermos mais lugar, irmãos, para a oportunidade, para que as pessoas falem aquilo que elas veem sobre nós. Muitos vão dizer um monte de coisa errada, como disseram de Jesus também, né? Diz o que sobre mim? Diz que tu és João Batista, outro diz que tu és isso, mas muitos vão dizer verdades de Deus sobre nós, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que a nossa alma, queridos, vá bem. Que o nosso corpo vá bem. Que nossa igreja, que o reino, que a igreja 15 anos, continue prosperando, prosperando na alma, prosperando na paixão, no amor e essencialmente na verdade, que é Jesus. Em nome do Senhor. Amém, queridos? Que Ele nos abençoe, hoje e sempre, em nome do Senhor.